o microarranjo. Estava contando aqui antes da gente começar que é uma técnica que os dados eu uso, tá? Eu entro em bancos de dados de análise de RNA e eu utilizo experimentos feitos com microarranjo. Então, eu acho que um biólogo tem que ter aula de microarranjo. Segunda razão é porque fez parte da história. Terceira razão, porque nós gastamos US$ 100.000 numa máquina igual essa que vocês estão vendo e usamos algumas vezes, né? Depois ela ficou obsoleta porque acontece isso com as tecnologias. Às vezes a gente compra o aparelho para os nossos alunos aprenderem a usar, para dominar a tecnologia e tudo mais, mas uma firma começa a oferecer o serviço e fica mais barato comprar o serviço da firma do que a gente ter a máquina e fazer o nosso, sabe? Isso aconteceu com primer para PCR. Lá na parasitologia tinha uma máquina lá bonitona de fabricar primers, né? Logo, logo começou a ficar caro demais manter a máquina, fabricar, comprar os reagentes, importar e tudo, e ficou muito barato comprar os primers. Então, assim, não tem mais nenhuma máquina no ICB que sintetize primer funcionando, a gente compra. Sequenciador, a gente tem sequenciador capaz de sequenciar uma bactéria, beleza. Mas a gente não tem sequenciador de grande capacidade. Nós estamos até pensando em trazer para cá um de Viçosa, que Viçosa comprou e agora não tem grana para manter. E aí estão querendo doar para a gente o sequenciador, tá vendo? Um sequenciador potente. Mas realmente os sequenciadores vão evoluindo. Se você tiver um, ele vai ficar velho. Então é mais fácil comprar a sequência, né? Comprar o serviço. Muita gente compra na China, tem gente que faz em Campinas, né? Isso é para sequenciamento. Agora, essa técnica que eu vou explicar para vocês, eu realmente uso os dados do microarranjo, porque existe um banco de dados no mundo onde quase tudo que foi experimento já pensado já foi feito. Você fala assim, eu quero analisar o fígado de quem bebe, já tem. Eu quero analisar o pulmão de quem fuma, já tem. E se bobear, deve ter o pulmão de quem bebe e o fígado de quem fuma também, viu? Pode crer que pode ter os experimentos já feitos, porque todo mundo que faz experimentos analisa, publica o paper e deposita os dados para as outras pessoas fazerem algumas perguntas mais loucas, né? Eu trabalho com bioinformática e eu estou com um projeto aí de tentar perguntar para todos os experimentos do mundo, né? Esse gene aqui, em quais condições que ele realmente mudou, tal. E aí o computador vai mostrar para você todos os experimentos do mundo que já foram feitos com esse gene, né? Estou esperando entrar um aluno aí para fazer isso aí para nós, porque parece simples, mas é um trampo danado. Tem que baixar todos os dados, muito HD e tal. Mas esse é um microarranjo. Esse pedacinho de metal aí, cara, algum de vocês viu uma impressora de, como é que chama? Aquela impressora matricial que a página do papel tem uns furinhos do lado para poder ir mexendo e ela faz um barulho estranho assim. Bzz, bzz, bzz. Vocês já viram uma impressora matricial? Hoje é coisa de museu, hein? Talvez num laboratório de análises clínicas, num supermercado, não? Alguém já viu uma impressora matricial? Bom, se não viram, era uma impressora que existia antigamente, que com uma agulha ela ia fazendo umas pintadinhas ali no papel e ela ia com a agulha se mexendo. Isso aí são 8 agulhas dela, sabe? Ela tem uma pontinha extremamente fina e elas são usadas para depositar qualquer material que você quiser nessas lâminas de microscópio, né? Está espelhado ali, é uma lâmina de vidro. Ela tem um tratamento siliconizado para o que você for pingar aderir. E isso aí é um robô
de uma precisão danada. É o mesmo braço robótico que foi usado para ajustar o foco do telescópio Hubble. O telescópio ele subiu para o espaço desfocado, né? Deu uma chacoalhada e aí botaram o robô lá para puxar o braço, tal. Tem que ser muito fino, né? Para ajustar o espelho do telescópio. E esse braço robótico, ele pinta algumas coisas nessa lâmina, depois ele levanta, vai numa aguinha lá, faz chuc, 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 dá uma secadinha, e aí ele entra nessas plaquinhas que tem vários tubinhos, né, pequenininhos, vários wells, né, cada um com um determinado DNA, né? Tudo DNA conhecido, né? A gente costumava sequenciar os plasmídios que tinha os genes, né? Que estão aqui, os genes estão em plasmídios, ou então são produtos de PCR de genes conhecidos. E claro que eles não nascem assim ordenados. Um estudante de iniciação científica pega as placas originais onde os genes estão, e aí pega o gene 1, registra no caderninho e coloca ele aqui. Coloca o número 2 aqui, o número 3 aqui. Aí é uma placa ordenada contendo muitos genes. Aqui essa placa deve ter 96, né? 1, 2, 3, 4, não, tem mais. Geralmente a gente usa placas de 96 pocinhos, né? E o robô vem aqui, vai pegando de 8 em 8 e colocando aqui, vai pegando daqui e colocando aqui. Quando é uma máquina simples, o estudante tem que colocar uma outra placa, mas tem umas bem sofisticadas, onde o próprio robô troca as plaquinhas, né? O estudante só fica lá vendo futebol lá e tal, tomando conta, volta lá, e aí depois pega as lâminas. Na verdade, em 2 horas, ele consegue indo e vindo imprimir, né, que a gente chama os genes aqui, 10 mil genes, né? 10 mil genes. Então, se você tem, sei lá, 30 mil genes para estudar, em 6 horas você já fez 3 lâminas e colocou todos os genes presos aqui, tá bom? E aí, como que funciona a tecnologia? Acreditem em mim, isso aqui é um embrião de uma célula, né? Aqui é o segundo corpúsculo polar. Por exemplo, aqui, mais ou menos por aqui, estaria o pronúcleo feminino, né? Esse é a segunda divisão meiótica, né? O óvulo está parado aqui, né? Mas quando o espermatozoide entra, faz o pronúcleo masculino, tem o pronúcleo feminino e esse segundo corpúsculo polar que sai fora, né? Então aqui você teria o embrião de uma célula. E aí ela começa a se dividir, dá um embrião de 4 células, né? Eu demorei para entender que esse desenho aqui, eu não sei se isso é do Decel, ou acho que talvez seja, biologia molecular da célula, mas assim, eu posso pensar que aqui fosse uma célula normal, né, versus uma célula tumoral. Uma célula normal, uma célula infectada por coronavírus. Uma célula de planta tratada com giberelina, entendeu? Condição 1, condição 2. Aí eu extraio o RNA mensageiro, tá? Beleza. Geralmente eu faço uma coluna com óleo-DT, e como os mensageiros têm uma cauda de poli-A, é uma pescaria, né? O poli-A gruda no óleo-DT e os RNAs mensageiros ficam presos, beleza, purifiquei eles. E aí, como a gente comentou já na aula passada, com a transcriptase reversa, eu faço o cDNA. Só que aí, na hora que eu estou fabricando o cDNA, eu coloco os nucleotídeos, mas eu coloco um CYC3 e um CYC5, né? Eu coloco um corante, eu coloco um nucleotídeo C, que tem uma modificação que floresce na luz verde, e aqui o mesmo tipo de nucleotídeo, só que floresce no vermelho, né? Eu excito por um laser azul, se não me engano, aqui. Esse aqui emite uma fluorescência verde, né? E esse aqui uma fluorescência vermelha. Então, nada mais é do que uma cópia do mensageiro
fluorescente. Uma cópia dos mensageiros fluorescente. Todos os mensageiros estão aqui, vermelhos, todos os mensageiros estão aqui, verdes. E aí eu ofereço aquela placa cheia do gene 1, do gene 2, do gene 3, do gene 4. Qual que é o gene 1? Vai perguntar para o estudante de iniciação científica que fabricou essa placa aqui, pôs ele aqui na posição 1, entendeu? Esses genes todos aqui estão tudo no caderno do estudante de iniciação científica, porque foi ele que pôs. Então, a gente sabe a posição de cada um dos genes do organismo, né? E como a gente está oferecendo todos os RNAs mensageiros, se eu tiver um RNA mensageiro complementar a esse gene que está aqui, né? Ele vai hibridizar, né? O cDNA vai parear contra o gene que está aqui, e esse aqui também. Só que é uma competição, né? Quem que vai parear mais, né? Vamos supor que essa molécula aqui, assim, ela fosse desse gene aqui, né? Aí ela ia parear aqui, ficar grudada aqui e emitir uma fluorescência verde. Só que nessa amostra, para esse gene aqui, eu tenho um cDNA, 2 cDNA, 3 cDNA, 4 cDNA e 5 cDNA. Eles vão todos parear aqui também, porque está em excesso, né? O gene que está pingado aqui, um monte. Então, ele consegue capturar um cara daqui e 5 caras daqui. Na hora que eu excito com o laser azul, eu vou ter uma fluorescência mais vermelha do que verde, né? Eu vou ver esse pontinho aqui com fluorescência vermelha, tá? Esse ponto aqui, que seria aqui, está emitindo uma fluorescência verde. Significa que houve mais hibridização com cDNAs que estão presentes nessa amostra do que nessa. E quando a fluorescência é igual, né? O computador, na verdade, interpreta isso. Eu podia estar matando, eu poderia estar roubando, eu podia dizer que a mistura das duas luzes dá uma cor amarela, mas não é muito bem assim, não. O computador, ele enxerga a quantidade de verde, a quantidade de vermelho, e se tiver igual, ele mostra para você em amarelo, tá? Não é uma mistura de luzes, de cores, de pincéis, é computacional mesmo. Mas amarelo significa igual quantidade de cDNA nesse e nesse. Significa que é um gene que não faz a mínima diferença. Tanto faz ele aqui quanto aqui, que não faz diferença. O vermelho, ele estava sendo produzido mais aqui, né? Com esperança de produzir mais proteínas. E o verde estava sendo produzido mais aqui, ele foi reprimido, né? Tá? Porque ele ficou verde. Então, são as 3 cores, mas tem mais uma cor. Um gene, por exemplo, que só vai ser expresso na orelha, não vai ser expresso no embrião de uma célula, nem do de 2 células, só quando aparecer uma orelha que ele vai ser expresso. Então, o gene aqui, ele está da cor escura aqui, né? Está preto, não tem fluorescência alguma, tá? Então, tem 3 tipos de resultado, verde, vermelho, amarelo e preto, né? Entendeu? Que é o cara que não é expresso em nenhuma das 2 condições. Isso é a técnica do microarranjo, 10.000 genes por lâmina, com 3 lâminas você mata os genes do organismo todo. Aqui já é uma situação mais real, né? Onde você vê a lâmina, ela continua lá para baixo, tem esse monte de pontinhos que foram pintados por aquelas agulhas como é que fala? De impressora matricial, né? E aí você vê aqui em destaque as várias cores, né? Então, aqui você tem vermelho, 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 verde, né? Amarelo, amarelo, e não expresse nenhuma delas, tá? Esse é o microarranjo. O que a gente pode falar mais de microarranjo? Que no começo a gente colocava plasmídio com os insertos, né? De cDNA. Depois a gente começou a fazer uma PCR, porque assim, se eu tenho o cDNA clonado num plasmídio, eu posso usar iniciadores que são complementares ao plasmídio, né? E aí, quando faz a PCR, vai amplificar não o plasmídio, vai amplificar o inserto, o que está inserido. Então, a galera fazia um montão de PCR
e aí a máquina, né, do microarranjo, ela colocava eles aqui. Então, o que está na lâmina ou era um plasmídio, né, ou era o produto de PCR dos plasmídios, tá? Quem fazia esse PCR tudo? Estudante de iniciação científica. Claro que a gente tem máquina que cabe essas placas e faz o PCR pelo menos da placa toda, tá? A gente tem centrífugas para fazer mini prep, né, para preparar os plasmídios, extrair os plasmídios da placa toda, entendeu? Basicamente, um estudante de iniciação científica faz uma placa dessas e prepara os plasmídios e tudo, ou faz o PCR deles em 2 horas, né? Uma placa dessas em 2 horas. Umas 5, 10 por dia, né? 5 vezes 2, 10. O cara trabalhou bastante, merece os R$ 400 ali da bolsa. Muito bem. Microarranjo. Alguma dúvida sobre a maravilhosa tecnologia do microarranjo? Aonde tem uma máquina que imprime microarranjo aqui no Brasil? Não sei de nenhuma funcionando. Onde tem alguém usando microarranjo no Brasil? Cara, eu conheci uma galerinha no Rio Grande, em Ribeirão Preto, e uma pessoinha lá em Natal, mas eu acho que não tem mais. É difícil. Mas quem usa os dados de microarranjo dos experimentos dos outros? Eu, porque tem muito resultado depositado, né? Eu não vou fazer essa técnica aqui. Imagina meus alunos vão querer fazer isso hoje em dia. Nossa, claro que não. Na época a galera fazia porque era a maior novidade do mundo, né? Esse pessoal se sentia importante de fazer esse negócio aqui o dia inteiro. Muito bem. Eu vou falar de um microarranjo agora que até que ainda pode ser que tenha alguém que faça uma técnica mais moderna, tá? É bem parecido, só que não é. É isso aqui, ó. Isso aqui se chama um chip. Isso aqui deve ter 5 centímetros, né, de tamanho. Tem essa coisa que parece um chip de cartão de crédito, celular, sei lá, mas bem grande, né? Uns 5 centímetros com esse negócio aqui, com os quadradinhos. E aí você me pergunta, Miguel, vai ter uma máquina que vai pingar os genes aqui? Não, não, não. Se eu quiser fazer um chip de piramboia, cara, piramboia, conhece uma piramboia? Piramboia é um peixe, é pulmonado, né? É um organismo pulmonado, tipo igual o selacanto. Tem na Austrália, tem no Brasil também, mas tem muito na Austrália. E eu queria sequenciar o genoma da piramboia, nem sei se já foi sequenciado, é um genoma interessante, porque é um peixe pulmonado, né? Mas grande chance dele ter sido precursor dos organismos terrestres também. Se bem que essa teoria muda muito, né? Não se sabe exatamente qual peixe pulmonado que subiu para a Terra, não. Parece que o selacanto não foi. E aí, será que eu tenho que ter uma piramboia para fazer isso aqui? Incrivelmente não. Se eu tiver o genoma da piramboia, eu ligo para a companhia, essa companhia aqui é a mais famosa, ó. Eu devia fazer uma permuta, né? Ganhar alguma coisa da Fimetrix, né? Porque eu mostro só o chip dela. É porque ficou muito famoso, cara. Foi a companhia mais famosa, a Fimetrix, a vender chip, mas tem chip da Monsanto, tem chip de outras firmas. É, mas a Fimet ficou muito famosa porque ela fez uns chips do cromossomo 21 inteirinho e deu para os cientistas estudarem, né? Aí ela ficou famosa, cara. Aí, esse chip aqui, eu não preciso ter visto uma piramboia na vida. Duvido que vocês viram uma piramboia. Vocês podem ter visto uma carpa, mas não preciso ver uma carpa também. Eu pego o genoma da carpa e falo assim, a Fimetrix, faz sua mágica com seus computadores e sintetiza pedaços dos genes da carpa aqui para mim. Aí eles falam, ok, alright, we're gonna do that. Tudo bem, vamos fazer isso para você.
Então, eu vou mostrar como é que isso aqui é feito. Isso aqui é feito por uma máquina que faz uma síntese de óligos, né? Geralmente de 25 bases, presos numa superfície sólida, que vai ser um quadradinho desses aqui, né? Cheio de óligos de um determinado tipo. Vamos mostrar aqui esse slide, como é que ele é fabricado. Aqui tem uma superfície onde você tem... É um nucleotídeo, tá? Não vou mentir. É um nucleotídeo com 3' OH bloqueado, tá? Isso aqui é tudo patenteado, a gente não pode contar que é o 3' OH bloqueado, mas tá? O 3' OH do nucleotídeo aqui está bloqueado. Eu estou querendo ligar mais um nucleotídeo aqui, pelo fosfato 5' dele, mas não consigo porque está bloqueado. Aí tem um sistema de máscara com a abertura para um laser chegar aqui, esse composto que está bloqueando o 3' OH, e ele sai fora, tá? Liberando um OH, tá vendo a coisa linda, tá? Liberou esse OH. Então, aqui tem um O ligado num trem, né? E aqui ele virou OH. Agora, se eu quiser, eu posso colocar um nucleotídeo aqui. Então, a máquina que decide, uma máquina de pipetar, primeiro ela coloca T. Aí, todo lugar que ela desbloqueou, vai entrar um T. Pá, tá bom? Aí depois ela desbloqueia, tanto ela pode desbloquear aqui, como desbloquear aqui, por exemplo, aqui no exemplo desbloqueou esses dois, e ela vai oferecer uma base, um nucleotídeo C. Então aqui vai incorporar C, tá vendo? E ela sim, você vai decidindo quem você desbloqueia, quem você coloca, quem você desbloqueia, quem você coloca, e aí você consegue fazer óligos de 25 mer. Mer é a unidade do óligo. Você não fala assim, eu fiz um óligo de 25 nucleotídeos, porque nucleotídeo é tijolinho, tá? A expressão eu fiz um óligo de 25 mer. Ele tem 25 nucleotídeos, mas não pode falar 25 nucleotídeos, fala 25 mer. Mas esquece o que é 25 mer. O que importa é que tem 25 letrinhas aqui, né? E você faz. Claro que na técnica você faz todos parecidinhos num chip, outros parecidinhos no vizinho, entendeu? Não faz assim, esse negócio tudo varia. Você faz um monte igual no chip, no quadradinho, um monte assim no outro quadradinho. Bom, vocês já entenderam como é que é a técnica. Agora, como é que o negócio funciona? Suponha que eu tenho um RNA aqui, vou ter que escolher um gene, mioglobina. O gene da mioglobina, ele produz um RNA, beleza? Aí, o robô, por análises também, ele escolhe vários lugares do RNA da mioglobina para ser representado por óligos, né? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 óligos representando a mioglobina. Esses 14 óligos, eles vão ser colocados, né, né, em quadradinho, vão ser produzidos, né? Esse óligo aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto óligo, aqui está o genoma, né? O genoma não, desculpa, o RNA mensageiro. Esse óligo aqui vai ter essa sequência TT, ACCC, AGT, tal, lá, tá? E ele vai representar esse pedacinho da mioglobina, tá? E ele vai ser colocado aqui, nesse quadradinho. No quadradinho vizinho, vai ser colocado esse cara. No outro, vai ser colocado esse cara. Então, a gente faz vários óligos de 25 bases para representar vários pedaços do gene da mioglobina. Mais para lá, a gente faz a mesma coisa para representar outro gene. Mais para lá, outro gene. E aí a gente representa aí, sei lá, 25 mil genes do camundongo, humanos e tal, desse jeito, com uns 16 quadradinhos para cada um. Beleza. E para você controlar o experimento, nos quadradinhos de baixo, você repete o mesmo óligo, tá vendo que é a mesma sequência? TT, AC, C, só que no meio, para ferrar a hibridização, você troca uma base pela outra, tá? Então, esse cara aqui é um óligo que não representa o gene da mioglobina. E
por estatística, ele não vai representar gene nenhum, porque não vai existir um gene que tenha tudo igual ao da mioglobina, mas tem um G aqui, entendeu? Então, isso aqui é um controle negativo. Quando você faz a hibridização com os RNAs, tem que ter fluorescência nos quadradinhos de cima e não ter fluorescência nos quadradinhos de baixo. Às vezes o de cima não floresce, tá? Então, pelo conjunto da obra, o programa mede as fluorescências dos caras de cima, as fluorescências do cara de baixo, e roda um programa estatístico e calcula um p-valor desse gene está sendo muito expresso, pouco expresso, medianamente expresso, tá? Então, é assim que funciona o experimento de microarranjo com chip. Fluorescência, sem fluorescência, controle, e aqui é um controle negativo, vários óligos para representar um gene, e aí a galera que comprou o chip fala assim, esses quadradinhos aqui não estão ficando fluorescente. E aí a Affymetrix faz um novo chip, onde esse primeiro que não está muito fluorescente, ela mata esse cara aqui e coloca um cara mais para cá, entendeu? Ela vai melhorando. Então, isso que eu estou mostrando aqui, na verdade, seria uma versão preliminar. Depois eles vão melhorando para que os de cima representem a mioglobina mesmo e os de baixo não deem hibridização, entendeu? Então, na verdade, é legal isso aí, porque a própria empresa vai recebendo feedbacks e vai melhorando o chip. Então, a gente costuma ter chips da versão 1, da versão 6, 8, entendeu? Tem alguns que estão na versão tipo 6, 7, e aí já é uma versão legal. Então, o que eu quero falar para vocês? Para eu usar o chip da Affymetrix, eu não preciso ter o bicho, mas eu preciso ter o genoma completo. Não é possível eu fazer essa técnica louca de tentar representar os genes, tá? Todos, sem conhecer o genoma completo. Porque como que eu vou saber se a mioglobina tem esse pedacinho aqui no RNA dela e uma tropomiosina não tem exatamente igual, entendeu? Ia dar uma hibridização cruzada, né? A tropomiosina está sendo expressa e eu acho que é mioglobina, que é mioglobina, entendeu? Então eu preciso conhecer o genoma inteiro, mas eu não tenho que ter o bicho de jeito nenhum. Basta eu ter o genoma, né? Alguém ter sequenciado o genoma do selacanto, eu posso mandar fazer um chip de selacanto para mim, entendeu? Para fazer análises ali, não tem problema nenhum. É claro, depois eu vou ter que achar um selacanto para poder fazer o cDNA para jogar aqui. Mas, então, basicamente, esse chip é feito com teoria, tá? É uma coisa meio doida, são óligos que vão representar. Agora, aqui, eu preciso ter os genes todos, né, sequenciados, né, clonados em plasmídio, tá? Mas eu posso ter um conjunto de 96 genes aqui, ou 960, né, 10 placas, né, 960 ou 9.600, né, 100 placas dessas daqui, e eu tendo os cDNAs clonados em plasmídios, eu não preciso saber o genoma completo, cara. Então é por isso que isso aqui foi muito útil. A gente fez com Schistosoma mansoni, né? A gente tinha um monte de genes de Schistosoma mansoni clonados em plasmídios. Aí a gente ordenou eles aqui, quer dizer, a gente não, né? Na verdade, nem era estudante de iniciação, eram umas bolsistas que ganhavam acho que ganhavam não ganhavam 1.500, ganhavam uns 3 contos por mês, né? Para fazer isso aqui, já era melhor, né? Aí elas organizaram aqui os clones de cDNA, mas o genoma do xisto não existia. Então, qual que é a vantagem disso daqui, né? Não preciso do genoma completo para pingar os genes que eu tenho no laboratório sequenciados aqui, tá? Esse daqui não dá aquele trabalho todo, porque eu vou comprar isso aqui de uma firma, né? Mas eu tenho que ter o genoma completo, tá? Então,
se as pessoas sequenciaram o genoma para vocês, para a geração de vocês usar, deem um salve para elas, tá? Não fique falando assim, você trabalhou no genoma da aranha, por quê? Que coisa mais chata. Cara, muitos trabalhos, né, futuros podem ser feitos quando alguém sequencia um genoma. Eu até falei a aranha, se eu não me engano, não tem o genoma de uma aranha completo ainda não, nem de escorpião. Deve ter genomas completos, acho que certamente tem, de percevejo, né? E como é que chama? Carrapato, né? Porque carrapato tem importância em doenças, né? E tem muitos percevejos com importância agrícola, né? Então tem muito percevejo de carrapato sequenciado. Agora, aranhas, escorpião, eu não tenho certeza. Numa próxima aula, eu vou levar vocês para um lugar onde a gente tem os genomas todos e a gente pode se perguntar qual genoma está sequenciado, qual não está sequenciado, tá? Muito bem. Então, aqui é o chip, né? Muito bem, legal. Professor, Oi. se você tem interesse de saber a expressão de mRNA específico, você tem que fazer uma placa com genoma completo ou você pode escolher só as partes que você tem interesse para fazer? Não, não. Se você tem interesse em alguns genes específicos, né? Acho que eu fiz a conta na outra aula, você pode partir para o, o PCR de tempo real, né? PCR de tempo real, geralmente uma placa tem 96, né? A gente teria o controle e o tratado, 48 para cada um, se costuma fazer em quadruplicatas, né? Então seriam 12 genes que você pode testar, controle e tratado, tá? Então, numa placa dessas aqui, você consegue investigar 12 genes. Era nisso que você estava pensando? 12, 24 genes específicos que você queria Era. estudar? É porque É, eu tava então pensando você na faz placa. isso aí. Oi? Fazer microarranjo com isso não vale a pena. A tecnologia é muito grande e muito, muito trabalhosa, e ela também tem um erro muito grande. Ela é feita para fazer o exame em larga escala, né? Mas ela não é muito boa para você fazer. Para você não pode acreditar muito nela. Ela seleciona de 10 mil genes, 20 mil genes, né? Aquilo que pode estar diferente, mas você faz uma estatística e tal, mas assim, para você ter certeza mesmo, recomenda-se que você faça um experimento de PCR de tempo real, entendeu? Seria interessante você fazer o PCR de tempo real. Engraçado que eu devia ter um slide aqui, mas não tem, eu vou ter que olhar numa outra apresentação aqui para vocês. Deixa eu compartilhar ela. Beleza. É, eu acho que é aqui. Então, estava falando do chip, né? E do microarranjo e tudo mais. Então, para completar esse assunto, vamos falar como é que o pessoal trabalha hoje, né? Hoje não se usa mais o microarranjo porque mesmo o chip dá um trabalho danado. E existe também, você precisa ter o chip, mandar fazer e tal. Se você for usar um chip de humanos, você consegue comprar eles por, sei lá, US$ 10 cada chip, US$ 5 cada chip. Agora, se você quiser realmente mandar fazer um chip de bionfalária, não sei se tem um chip de piramboia, né, que eu estava falando, um chip de algum organismo que você queira estudar, que só tem lá no ICB, de bicho preguiça, né? Eles não vão ter pronto. Eles vão cobrar de você, porque vai fazer o primeiro chip do mundo e não vai vender para muita gente. Eles vão te cobrar carinho, entendeu?
sei lá, uns 50 mil dólares, um negócio assim. Nem sei se é tanto, né? Mas vão cobrar bastante. Se você quiser comprar chips que todo mundo usa, você consegue comprar de baseada. Se você quiser mandar fabricar o primeiro do mundo, eles fazem para você. Só que aí já é um projeto mais caro. Agora, o que é barato e que todo mundo faz, e é a realidade do momento, para estudar todos os genes do organismo, é uma tecnologia que está muito popular nos dias de hoje, e aonde você põe todo o é claro, você transforma o RNA em cDNA, né? Se algum professor falar, pega todo o RNA e sequencia, é porque ele imagina que vocês sabem que você vai com a transcriptase reversa transformar o RNA em cDNA, beleza? Então fica sempre subentendido que você transforma todo o RNA do controle, do tratado, em cDNA, e aí, com o sequenciamento total do RNA de uma célula, né? Do RNA mensageiro, né? Você também faz uma purificação de RNA mensageiro com aquelas caldinhas de poli-A, né? De óligo-DT, para grudar no poli-A, e sequencia tudo, tá? Taca tudo no sequenciador. E aí, você pega todos esses RNAs e faz um alinhamento com o genoma, porque os genomas já estão conhecidos, né? Então, se eu for trabalhar com humanos, eu pego o genoma humano, pego o meu computador, pego todo o RNA que eu sequenciei e eu alinho com o genoma. Isso permite que eu saiba todos os RNAs de qual gene vieram, entendeu? Porque o genoma está lá, todo bonitinho, com um gene aqui, um gene aqui, um gene aqui, um gene aqui. Então, essa representação, assim, eu pego todo o RNA e alinho num genoma só. E a partir desse alinhamento, eu posso ter uma exploração enorme de resultados, né? Eu posso ver qual gene é mais expresso, menos expresso, qual que aumentou, qual tem intron, qual não tem. E você tem uma miríade de dados. Então, esse triângulo aqui juntando no genoma e depois saindo um monte de dados, inspirou o nome do programa mais famoso que faz isso na bioinformática, que é Bowtie, né? Bowtie, não vou ensinar todos os programas para vocês, mas pelo menos esse eu ensino, Bowtie, porque pega todos os RNAs, alinha no genoma e depois você tem muitos dados para analisar. Então, o Bowtie é um programa que faz isso, e a tecnologia de sequenciar todo o RNA e alinhar com o genoma, ela se chama RNA-seq, ou se você for falar com alguém de fora, você vai falar RNA-seq, aí você fala seq, tá? Nunca fala RNA-seq, que ele não vai te entender. RNA-seq ou RNA-seq? RNA-seq simplesmente é sequenciar todo o RNA, alinhar com o genoma, e a partir disso você sabe se um gene está com muitos alinhamentos nele, o outro não, né? É mais ou menos assim. Eu peguei uma figura de drosófila, eu vou ver se eu acho uma figura melhor, mas aqui acho que é o desenvolvimento da drosófila, vai mudando de cor. Num determinado período, você tem esses montinhos, né? Que significa que nessas regiões do genoma, aqui está o genoma, nessas regiões do genoma você teve uma grande quantidade de alinhamento. Então, tem uns buraquinhos aqui que representam o intron, né? Tá vendo? Onde não tem alinhamento, porque você pega o RNA no citoplasma, os introns já foram eliminados. Então, esse cara aqui, por exemplo, numa fase seguinte, fica menor, né? A expressão dele, depois começa a aumentar um pouquinho, e depois lá na frente aumenta mais, tá vendo? Então, esse cara aqui, ele teve uma expressão menor, 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 depois aumentou. Esse cara aqui, ele tem uma expressão alta, continua alta, 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 vai dando uma diminuidinha lá no fim, né? Mas está diferente. Então, esse cara aqui vai ficando alto até essa região, depois diminui, né? Aqui seria os dias do desenvolvimento da drosófila e tudo mais, tá? Então, assim são as figuras do RNA-seq, mas a gente não olha para essas figuras. O computador olha, ele soma toda a quantidade de
de alinhamentos que tem nessa região, e ele te fala, esse gene estava expresso, depois foi menos expresso, depois aumentou, tá? Então, assim que funciona o experimento de RNA-seq, RNA-seq, né? O Bowtie é um dos programas, existe também o Callisto, o Salmon faz isso também, tem vários programas que você pode usar, mas o Bowtie ele é muito conhecido porque deu origem, foi o mais famoso que começou a fazer o RNA-seq. Então, essa tecnologia do RNA-seq, ela fica bem bonitinha quando você tem o genoma, porque você consegue ter a expressão de todos os genes do genoma, tá? Mas a gente vai estudar mais para frente, lá quando a gente voltar do recesso, que se você tiver os RNAs todos sequenciados e você puder alinhar, ancorar, né, no genoma, você consegue ver os RNAs, inclusive consegue ver as isoformas de processamento, que a gente falou de splicing alternativo. Vocês lembram da dobradinha, todo mundo riu da dobradinha, do fígado frito e tal. Aí você consegue alinhar esses RNAs todos com o genoma, você consegue ver quais genes estão mais expressos, inclusive quais isoformas que estão expressas lá, sempre com base na âncora que você faz com o genoma. Todavia, se você não tiver o genoma, nossa, eu quero fazer RNA-seq de piramboia, não tem problema. Um cara que desenvolveu essa tecnologia, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Pam, pam, pam. Esse cara deu um seminário para nós e está aqui no meu fundo de tela. Ele deu seminário aqui, estou mostrando aqui na minha câmerazinha, por Skype. Ele estava em Boston, né? Esse cara aqui é o desenvolvedor de um programa famoso para fazer a montagem do transcriptoma sem ter um genoma, entendeu? Então, o que está mostrando aqui do lado direito é que você pode pegar os RNAs todos e com um programa muito espertinho chamado Trinity, né? O autor é o Brian Hess, o Brian que está lá naquele slide, que está na tela aqui, dando seminário para nós. Ele criou esse programa Trinity que consegue fazer um assemble, quer dizer, uma montagem dos RNAs a partir dos pedacinhos que foram sequenciados. Então, ele consegue montar esses RNAs. Só que ele monta os RNAs, mas a gente não sabe o que é, cara. Então, nós vamos estudar, depois do recesso, que existe um programa de computação chamado BLAST, onde a gente consegue comparar os RNAs com os RNAs de outros organismos e consegue identificar que gene é esse, que gene é esse. Porque não adiantaria nada o Trinity montar os RNAs a partir das sequencinhas, porque a gente não ia conseguir saber que gene é esse, que gene é aquele. Mas por bioinformática a gente consegue identificar os genes. Do lado de cá não precisa, porque com os programas tipo Bowtie que alinham esses pedacinhos do genoma, eu já sei que gene que está aqui, que gene que está aqui, que gene que está aqui, que gene está aqui, né? Então, assim, a identificação do gene é tipo essa daqui, né? Eu já tenho o mapeamento dos genes, eu só vou ver as quantidades, né? Mas existe solução para quando a gente não tem genoma. A gente monta com o Trinity e organiza por comparação com o banco de dados. Vocês estão vendo aí o banco de dados? Vocês conhecem um banco de dados? É isso aqui. A gente vai estudar como é que funciona o BLAST, como é que funciona o banco de dados, vocês vão fazer BLAST na aula prática e tal, que seria identificar. Então, é só vocês prestarem atenção aqui. O gene aqui, ele já está sendo identificado no genoma, né? O genoma sabe onde é que tem gene e onde é que não tem. É só uma questão de definir a quantidade, né? Agora, se eu não conheço os genes da piramboia, eu posso montar os RNAs com o Trinity, mas aí comparando esses RNAs com os genes de carpa, os genes humanos, os genes da drosófila, até gene de bactéria, eu consigo identificá-los e aí eu consigo saber qual que está mais expresso, qual que está menos expresso, eu consigo fazer uma análise do transcriptoma, tudo isso com o famoso RNA-seq, tá? Então, a gente dá aula de microarranjo,
ninguém mais faz, os bioinformatas ainda usam, porque são experimentos muito legais, e foi assim que começou a análise em grande escala dos RNAs. Hoje em dia, você pega o RNA todo, transforma em cDNA, às vezes o professor esquece disso, mas você subentende, né, que tem que transformar em cDNA, taca no sequenciador, sequencia tudo, e aí faz o que com essas sequências? Ou no computador, com o Bowtie, alinha contra o genoma, ou roda o Trinity, né, monta os RNAs e que RNA é esse? Por bioinformática e comparação com outros organismos, a gente identifica esses genes. Vocês vão ter aula prática de BLAST, vocês vão ver como que ele identifica um RNA, beleza? Mas assim, eu tenho então as duas soluções, entendeu? Se eu tenho o genoma completo, eu alinho com o genoma completo. Se eu não tenho o genoma completo, eu faço um Trinity e um BLAST, né? Basicamente, um Trinity e uma comparação com banco de dados, tá? Basicamente é assim que a gente trabalha com os RNAs, né? Eu tenho alguns slides para contar aqui como que a gente pode medir a expressão gênica, mas para o bem das nossas tecnologias, eu vou deixar para a nossa volta do semestre, né? E eu vou deixar vocês, então, com essa aula de microarranjo e RNA-seq, que eu vou baixar e colocar para quem não está vendo hoje aqui. Deixa eu parar minha gravação, deixa eu ver.